saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus caminhos e seus juízos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aquele que puder, vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Mas antes eu vou ler aqui um versículo que está escrito em Salmo 22, que fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu clamor? Deus meu, clamo de dia e não me responde, e também de noite, porém não tenho sossego. Nosso Pai, confiaram em Ti e confiaram e o livraste, a Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não ficaram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, livrado do povo. Vê sombra de mim, quando sabe memer a cabeça. Confiou no Senhor, livre-se Ele, salve, pois nele tem prazer. Contudo, Tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Neste momento, eu convido a todos para ajoelhar. Fala com nós. Querido Pai amado, neste momento, estamos na Tua presença, Senhor. Como eu falei há poucas horas, eu não sei orar, eu não sei falar direito, mas não sou eu que estou aqui, Senhor, e nem quero estar aqui por mim mesmo, mas estou aqui entrando na Tua presença através do Divino Espírito Santo. Que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha esvaziar o meu eu, o nosso coração, Senhor, que o Senhor venha tirar de tudo que não presta de nós. Muitas das vezes, Senhor, o Teu povo não quer estar aqui para Te buscar, prefere buscar a glória do mundo, prefere buscar as flores que o mundo oferece, que são muito boas perante os nossos olhos. Mas as melhores flores, Senhor, são as que vêm do Senhor. As melhores bênçãos são as que vêm de Ti, Pai amado. Neste momento também há muitas pessoas sofrendo nos quatro cantos do mundo, pedindo um socorro, querendo ouvir a Tua palavra, e muitas das vezes não acham uma palavra de orientação, de conforto, porque o povo anda correndo, tem até medo de encostar neste povo que estão sofrendo por aí. Venha ficar conosco, venha abençoar cada um, venha estar com os pastores, o ancião, com os jovens principalmente, Senhor, que se afastaram de Ti, que o Senhor sabe que é muito difícil ser jovem nesse mundo, mas que o Senhor possa trazer de volta para o Seu seio, para o Seu lar, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os pecados de todos, porque nós somos homens caídos, pecadores, somos miseráveis, não somos dignos de clamar nem o Seu nome, mas nós somos dignos da Sua pena. Que nessa noite desconhecida para nós, Senhor, que o Senhor venha nos ouvir conforme for a Tua vontade e o Teu querer. E que muitos que vieram aqui, Senhor, buscar uma palavra, que eles não possam sair daqui vazio. E que na próxima semana, no próximo domingo, ou no próximo sábado, na quarta-feira, que eles possam vir aqui, Senhor, e revelar o que o Senhor tenha feito, a Tua bondade através do Divino Espírito Santo. Amém. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. É bom, né, estar na casa do nosso Deus e buscar a presença dele, né?
Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, hein? Sobre o santuário celestial. E eu quero que você participe comigo, não somente nos comentários, mas também em oração e também aí no estudo da palavra de Deus. E para você que está em casa ou em qualquer outro lugar, também sinta-se na presença do nosso Deus. Antes, vamos fazer uma oração para iniciarmos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estudar a Tua Palavra. E que neste momento nós pedimos a instrução do Teu Santo Espírito, que Ele habite em nós e que possamos, ó Pai, entender o assunto desta noite. A Tua Palavra está aberta. Da mesma nós queremos, ó Pai, ter bons conhecimentos através desse estudo e que possamos, ó Pai, transmitir o que aprendemos aqui para outras pessoas. Nós pedimos perdão pelos pecados e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então é a série, né, Feliz Outra Vez. E eu quero que você participe comigo. Eu vou falando aqui, mas eu vou dar uma breve introdução e aí o microfone, né, vai estar disponível para nossos irmãos comentarem aí. Fique à vontade, não é somente eu que vou falar aqui não, hein? É vocês também que vão falar. Então a série Feliz Outra Vez, falando sobre o santuário. Agora sim ligou. O santuário de Deus. O santuário celestial. Quando se fala de santuário, e podemos fazer também um paralelo com o santuário terrestre. Por quê? Porque quando se fala-se do santuário celestial, foi dado para Moisés a ordem, né? Olha, faça um santuário conforme o modelo que está no céu. Então, é um evangelho em símbolos, tanto o santuário celestial como o santuário terrestre. Nós vamos entender o evangelho em símbolo hoje, mas que é muito importante aqui. O santuário de Deus, ele tem como ali a instrução, né? Mas eu vou ler aqui. Deus instruiu Moisés quanto à construção do lugar em que na terra ele iria habitar. Êxodo 25, verso 8. Quero que vocês abrem aí a palavra de Deus, vamos confirmar. Êxodo 25, e o verso é o 8. Um irmão ou uma irmã que achou pode ler. Isso mesmo. Irmão Ayrton, vamos lá. Já. Êxodo 25:8 diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que te foi mostrado, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Muito bem, então aí foi uma ordem de Deus. Deus ele deu uma ordem para Moisés. Mas quem foi o projetista, ou seja, o arquiteto, o arquiteto que mandou, olha, Moisés faça isso? Foi Deus. Deus é que projetou tudo. Então podemos ver aí, logo de início, Deus dando uma ordem para Moisés. Mas tem uma intenção. E qual era essa intenção? Esse era o lugar no qual se ensinava ao povo o caminho da salvação. Então Deus não deixou o povo de Israel à mercê de conhecimentos e de salvação. Por quê? Apesar do povo ser desobedientes, o que é que Deus ele fez? Olha, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero habitar junto com vocês. Então Moisés, faça um santuário, modelo, cópia do celestial. E a intenção de Deus era salvar o povo de Deus, mas de uma forma pedagógica, Deus ele queria ensinar ao povo de Israel e também para nós o modelo da salvação. Ou seja, tipificando, simbolizando ali já o que aconteceria no futuro. Então, microfone aqui. Em que lugar, em que parte do santuário
o pecador recebia a justificação pela fé. Porque quando o pecador, alguém pecava naquela época, ele estava condenado à morte eterna. Então, o plano da redenção foi elaborado no Jardim do Éden, né? Entrou em ação no Jardim do Éden. Então, quando o indivíduo pecava, estava arrependido, e a demonstração que estava arrependido era levar o cordeirinho, o indivíduo recebia a justificação, justificação, que é salvação, era no pátio do santuário. Mas tem uma pergunta para ser feita, para a gente pensar, para ser respondida mais tarde. O santuário celestial tem pátio? O da terra, sim. E o celestial? Olha, essa aí é uma resposta, né, que podemos entender da seguinte forma. Se Deus ele falou para Moisés, olha, faça um santuário, modelo, cópia do celestial. Então dá para já entender aí essa questão, hein? Vamos à frente. Tem aqui um comentário. O Novo Testamento revela que o novo concerto também possui seu templo, e este se encontra no céu. Então aí é aquilo que nós já mencionamos. Então Deus ele fala para Moisés para fazer, ou seja, construir um santuário conforme aquele que está no céu, né? Uma cópia daquele que está no céu. Então ali é a evidência daquilo que nós já falamos. Agora eu quero que vocês abrem Hebreus 8, verso de 1 a 2. Quem quer ler esse verso? Hebreus, capítulo 8. Quem achar primeiro, né, irmão? Vamos lá. Já está aí já, né? Então vamos lá. Hebreus 8. Um irmão ou irmã? Microfone para Rosa? Ou... Rosa vai ler. Hebreus 8, 1, 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Senhor erigiu, não o homem. Muito bem. Olha no final do verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, percebe-se que nós estamos falando do santuário celestial, mas às vezes nós vamos fazer um paralelo, né? Nesse momento, com o santuário terrestre. Para você entender o santuário celestial, podemos também comentar um pouco aqui do terrestre. Então, esse santuário é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, o santuário celestial, o próprio Deus, a morada dele, onde Deus habita? No santuário celestial. Percebe-se de que Deus, quando ele fala para Moisés criar, ou seja, construir um santuário terrestre, qual era a intenção dele? Ele está ali junto com o povo, em meio às dificuldades do povo, em meio às lamúrias que eles estavam passando, todas as murmurações, Deus ali queria estar perto deles, né? E percebe-se de que as escrituras identificam o santuário mosaico como figuras das coisas que se acham nos céus e figura do verdadeiro santuário. E aí uma imagem de um santuário. Mas podemos ver o seguinte, irmãos e irmãs, em toda a sua extensão, a Escritura presume a existência de um templo ou santuário celestial. Então, de toda a história da palavra de Deus, ou seja, bíblica, né, presume-se de que existe um santuário celestial. Então, antes de Deus dar aquela ordem para Moisés, lá em Êxodo 25, já existia um santuário celestial. Percebe-se? Vamos lá, irmão Ayrton. Até mesmo em Êxodo 25, o versículo 9,
No versículo 28, ele pede para fazer o santuário. Êxodo 25, 8. E no versículo 29, ele orienta como que ele tem que proceder, Moisés. Versículo 9, ele diz: conforme a tudo que te foi mostrado para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Quando você lê o versículo 40, ele repete de novo o versículo 9, que diz assim: atenta, pois, que faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o santuário da terra, o santuário que Moisés erigiu, é uma cópia ou uma sombra do santuário celestial. A Igreja Adventista ela é muito criticada por esse assunto, mas é um assunto solidamente bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Muito bem. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês, irmãos. Moisés, ele era engenheiro? Certo? Não. Ele era pedreiro? E como que ele erigiu um santuário desta proporção, tamanho assim? Vamos lá, irmão Ayrton. Na realidade, a sua pergunta ela é fantástica e a resposta está no capítulo 31. No capítulo 31, na minha Bíblia, o título do capítulo 30 é Os Construtores do Santuário. Deus chamou algumas pessoas, está no capítulo 31 de Êxodo, Deus chamou algumas pessoas e capacitou essas pessoas. Moisés era apenas uma pessoa, um intermediário ali, como diz assim, um arquiteto, um engenheiro, para orientar e dar o modelo. Ó, eu quero esse modelo aqui. Então, era isso que tinha que fazer. E as pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para fazer os móveis, fazer todos os móveis do santuário. Muito bem. Então, aí, pegando do ponto que o nosso irmão Ayrton falou, Moisés ali, vamos dizer que Moisés estava com a planta ali, olha, eu quero um santuário dessa forma. Exatamente, por quê? Quem foi que conversou com Moisés? Foi Deus. Deus é que falou a Moisés, eu quero desse jeito. E Moisés ali estava passando para aquelas pessoas o santuário que teria que ser construído. Então percebe-se que o Espírito Santo de Deus foi ali instruindo a Moisés. E Moisés passando para as pessoas, aquelas pessoas sendo capacitadas pelo Espírito Santo a construir o santuário. Então é algo que é divina. Não é algo que é do ser humano, que chegou lá e falou, não, vou construir o santuário por vontade própria. Não, foi ordem de Deus. Então, a mensagem do santuário era uma mensagem de salvação. Volto a dizer, Deus ele queria salvar o povo. Deus ele estava mostrando o caminho de salvação para o povo de Israel, em meio àquela situação que eles estavam vivendo. E percebe-se também que todos os sacrifícios do santuário simbolizavam a morte de Jesus para o perdão dos pecados. Está aí a questão, vamos lá. O Igor e os demais irmãos, não só as cerimônias, tudo apontava para o Calvário, mas o próprio santuário em si os move, toda a sua ornamentação, toda a sua estrutura representava Cristo, é uma representação de Cristo. Então parece que no Novo Testamento, quando a Bíblia diz assim, que o verbo habitou entre nós, mas antes do verbo habitar entre nós no Novo Testamento, o verbo habitou com a nação judaica. Então nós não temos mais vantagem do que ele. Deus habitou tanto lá com ele, como habitou aqui conosco pessoalmente. Lá era através do santuário, no Novo Testamento, pessoalmente nascendo da vida. Muito bem, então aí já simbolizava ali a Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo. Por quê? No santuário tinha duas partes, né? O lugar que era santo e o santíssimo. E o lugar no santuário terrestre. No santuário, no lugar santíssimo, no lugar santo, o que é que tinha? Tinha a mesa dos pães, com os pães. Tinha ali o incenso, né? O candelabro. Então, com as representações,
Porque os 12 pães ali que estavam postos representavam o quê? Simbolizavam os 12 discípulos. E as 12 portas, e aí vai, né? Então tem algumas semelhanças, ou seja, já tipificava, né? Simbolizava ali algo que viria depois. O altar de incenso, as orações dos santos. Percebe-se que tudo ali já demonstrava o que estava acontecendo ali para aquelas pessoas e que ia acontecer mais futuramente. E o candelabro? O Espírito Santo de Deus. Vamos lá. O candelabro tanto representava Jesus como a luz do mundo e também representa o seu povo, a sua igreja, que ele falou assim, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, como Jesus não está mais aqui, quem é a luz do mundo? São os seguidores de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Tanto o candelabro representava Cristo, representava seu povo e representava também, era representado pelo Espírito Santo, porque era ele que transmitia a luz. E nenhum cristão pode ter a luz sem o Espírito Santo. Amém, exatamente. Isso mesmo, irmão Ayrton. E no lugar santíssimo, o que é que tinha no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. E ali na Arca da Aliança continha o quê? As tábuas. Ou seja, ali aqui os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E uma coisa interessante, ali entre os dois, o Santo e o Santíssimo tinham o quê? Tinha um véu que fazia a separação do Santo e do Santíssimo. Mas nós iremos estudar mais isso à frente. Olha só, esses sacrifícios ilustravam as seguintes verdades. Quais são as verdades? Primeiro, Deus julga o pecado. Segundo, a morte substitutiva de Cristo. E terceiro, Deus provê o sacrifício expiatório. Então, no santuário terrestre, o pecador, ele ali, com muita fé, porque você teria que ter fé, pegar um animal, um cordeiro, e levar até o santuário para ser sacrificado em função de quê? Em função de pedir o perdão a Deus dos seus pecados. Então, existia o quê? Fé e arrependimento. Vamos lá, irmão Ayrton. Nós temos que... Por que Deus instituiu esse sacrifício? Se Hebreus 10, 4 diz que sangue de animal não remove pecado. E o sangue desses animais não removia pecado. Esse sangue desses animais apontava para Cristo. Era apenas uma sombra, um evangelho em símbolo. Deus queria mostrar imediato que pecado gera morte. É isso que essa mensagem quer dizer. Pecado gera morte. Quando o pecador cometia o pecado, ele estava arrependido, então ele ia para o santuário. No momento que ele estava indo para o santuário, ele estava condenado e o seu cordeiro inocente. Quando chegava no pátio, diante do altar de sacrifício, ele apresentava a sua oferta, o sacerdote vinha e verificava para ver se o animal não tinha nenhum defeito. Não tendo defeito, o pecador colocava a mão sobre o inocente e, simbolicamente, ele transferia a sua condenação para o inocente e agora ele tinha que matar. Ele transferiu a sua condenação para o inocente e agora ele mesmo tinha que matar esse animal, significando que o pecado desse indivíduo atingiria no futuro o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Olha que interessante, está vendo aí? Quer comentar? Teve uma voz aí que queria comentar, hein? Quer? Eu ouvi aí, né? Então vamos lá. Exatamente isso. Existia o quê? Teria que ter derramamento de sangue. Eu quero ler para vocês Hebreus 9, verso 22, que fala o seguinte. Hebreus 9, verso 22. Fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então percebe-se de que para haver a remissão, ou seja, tirar ali o perdão, teria que ter o quê? O derramamento de sangue. E o que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele deu a sua vida, e ali foi o sangue derramado na cruz. Então teria que ter o derramamento de sangue ali no santuário terrestre, para ter a remissão dos seus pecados. Então as pessoas teriam que ter fé, teriam que se arrepender dos seus pecados
e teria que também fazer os seus esforços. De que forma? Ir lá até o santuário. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós saímos dos nossos lares e viemos até o santuário de Deus, a casa de Deus, para buscar a presença dele. Percebe-se de que nós temos uma parte nisso? Qual é a minha parte? A minha decisão. Essa é a minha parte. Vamos lá, irmão. Detalhes. Todo o plano da redenção de hoje é o mesmo de lá, é aquele de lá. Porque a Bíblia diz que, Hebreus 12, verso 14, diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, em que parte do santuário o indivíduo recebia a santificação? Quais são os três elementos básicos da santificação pela fé? Oração, estudo da palavra e testemunho. Esses são os 3 elementos básicos da santificação. Praticando esses 3 elementos básicos da santificação, esses 3 elementos, o indivíduo está passando pela santificação. Agora, negligenciar a Bíblia, negligenciar a oração, e quem negligencia a oração e negligencia o estudo da palavra, não tem como falar de Cristo para ninguém. Você vai falar o que para Cristo se você não conhece nada de Cristo? Porque para conhecer a Cristo você tem que estudar a palavra. Entendeu? Então, sem esses 3 elementos básicos da santificação, estava no lugar santo. A mesa, os pães, representando a Cristo, o altar de incenso e o candelabro. Esses são os 3 elementos básicos da santificação lá e para nós hoje. Muito bem. Então aí, meus irmãos e irmãs, a mediação sacerdotal revela a gravidade do pecado e a alienação que ele ocasionou entre um Deus sem pecado e a criatura pecaminosa. Então, antes do pecado, antes de ser introduzido o pecado nessa terra, como que Deus conversava com o homem? Era pessoalmente, era normal. Por quê? Adão não tinha pecado. Agora, quando houve o pecado, Isaías fala muito bem que houve a separação. Deus agora, ele vem para o povo de Israel e fala, agora eu quero estar perto de vocês. Agora eu quero estar com vocês. Então, o santuário terrestre e o santuário celestial é uma cópia. Igor, eu não quero atrapalhar, mas aonde ficava o santuário? O santuário ficava no centro do acampamento de Israel. Se tivesse helicóptero naquela época e alguém sobrevoasse o acampamento de Israel, de lá de cima ele ia ver o acampamento de Israel, era uma grande cruz. E dentro do santuário tinha uma cruz em miniatura. A ornamentação dos móveis, a disposição dos móveis do pátio até o lugar santíssimo estava um formato de uma cruz. Então, o plano de Deus é um só. A Igreja Adventista não ensina 2 planos de salvação. É um plano só, um Salvador só. Muito bem. Então, aí agora o mediador e expiação. Então, quem é o mediador? O mediador, nosso mediador é Jesus Cristo. Eu não vou diante de um ser humano para me confessar. Eu não vou. Porque ser humano nenhum faz essa ponte, essa transição. Ser humano nenhum faz essa mediação. Somente um faz, que é Jesus Cristo. Então, diante de todo pecador, nós temos quem? Nós temos Jesus, que está no santuário celestial, fazendo a mediação. Ou seja, Cristo, ele pega com uma mão no pecador, e com a outra mão, ele pega na mão do nosso Deus, nosso Pai. E ali ele faz a conexão. Agora eu tenho acesso, em qualquer lugar, a buscar a Deus. Em qualquer lugar eu posso buscar a Deus. Então percebe-se que não é mais necessário fazer sacrifício como fazia no passado. Agora sim, nós precisamos buscar a Deus em arrependimento, com fé, que Ele é o mediador, Jesus Cristo. Ele fez a expiação. De que forma? Nós vamos entender agora. O santuário celestial é o grande centro de comando, de onde Cristo conduz seu ministério sacerdotal em favor de nossa salvação. Então, Ele que conduz o plano da salvação. É Cristo. A Igreja Adventista ela é criticada
porque as pessoas, elas dizem que a Igreja Adventista ensina que o sacrifício de Cristo no Calvário não foi suficiente. A igreja não ensina isso. A pergunta para essas pessoas é: depois que você, Igor, depois que eu, depois que nós já aceitamos a Cristo, nós já pecamos algumas vezes? É lógico que sim. E aí, se naquela época necessitava do sacerdote e da oferta, hoje é a mesma coisa. Jesus, ele exerce uma função trípla no santuário. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, também ele exerce a função ainda de cordeiro, porque o Evangelho de João diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já removeu o pecado do seu povo? Ainda não, ele está no processo. Então, é necessário tanto ter um sumo sacerdote, como ter um mediador, que é para fazer essa mediação, porque nós pecamos. E quando um seguidor de Cristo peca, como que funciona? Quando ele se arrepende profundamente, ele confessa esse pecado, e é Jesus quem recebe esse pecado, como era o cordeirinho inocente lá, e transfere para o santuário em registro do pecado. Muito bem. Então, no santuário terrestre, para vocês entenderem, era feito o quê? A expiação, a purificação, a limpeza. Por quê? Diante daquela multidão, as pessoas ali iriam... era 2 vezes ao dia, né? Era o sacrifício diário, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Mas existia o quê? O sacrifício anual. Esse sacrifício anual era no 10º ano, no 10º dia do 7º mês. Então percebe-se de que esse sacrifício aí, que é o sacrifício anual, fazia a purificação. Agora era sacrificado um cordeiro, em função de quê? Em função de limpar, ou seja, transferir, tirar aqueles pecados daquelas pessoas do santuário e lançar em um outro recipiente. Nós vamos entender aqui aonde que era lançado. Mais para frente nós vamos falar. Aonde que era lançado os pecados das pessoas que estavam ali no santuário terrestre? Porque tinha que fazer a limpeza, tinha que fazer a purificação. Está aqui. Ele é capaz de salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O ministério num lugar santo. Aí é onde entra. Os participantes entendiam que seus pecados e responsabilidades eram transferidos ao santuário e seu sacerdócio. Agora, o ministério sacerdotal de Cristo providencia o perdão do pecador e sua reconciliação com Deus. Então, ali naquele momento, era um momento de reconciliar. Era um momento de você chegar diante de Deus com seu coração sincero, se confessando e se arrependendo com fé, que Ele vai perdoar nossos pecados. Essa mensagem ela é fantástica. Eu confesso para você que é um dos assuntos que eu mais gosto nas Escrituras, esse assunto. Porque aí está envolvido todo o plano da redenção. O mesmo que acontecia no santuário terrestre, para se entender o que Jesus está fazendo no santuário celestial, desde 1844 para cá, precisa se compreender o santuário terrestre. O pecador, qual era a parte do pecador? Ele estava arrependido, ele ia para o santuário com a oferta, com o cordeiro inocente. Quando ele chegava ali, primeiro ele tinha que apresentar a oferta perante o sacerdote ia verificar se estava dentro do que Deus pediu, sem defeito. Em seguida, o pecador colocava a sua mão para o inocente, transferia a sua condenação. Dali para frente, agora, era a função do sacerdote. Ele não se envolvia mais. É isso que Jesus faz. Qual é a nossa parte? Confessar, reconhecer que somos pecadores, confessar esse pecado. Até aí é parte do pecador. Daí para frente, é Jesus quem apresenta o nome dessa pessoa perante o Pai, como o sacerdote fazia aqui na terra. Muito bem. Então, é exatamente isso. É o modelo, né, irmão Ayrton e nossos irmãos? Tudo aquilo que representava no santuário terrestre é o modelo do que hoje é feito no santuário celestial. Mas precisamos entender o seguinte: algumas partes aconteceram no santuário terrestre que é muito interessante para a gente entender agora, sobre o julgamento final. Por quê? O julgamento
milenial ou juízo investigativo, o julgamento milenial e o julgamento executivo que ocorre ao final do milênio. Então precisamos entender algumas fases, né? Que é o juízo investigativo, o juízo de comprovação e o juízo executivo. Então, após o ano de 1844, houve-se o quê? O juízo? Inicia-se o juízo investigativo. Exatamente, inicia-se o juízo investigativo. E ali, daquele ponto em diante, Cristo ali tem uma função. Mas o ministério de Cristo, ele não termina na sua morte e ressurreição. Ele dá continuidade. Não é isso, irmão? É a última parte, né? Porque Isso. quando Jesus voltar, quando Jesus vir, ele vem para dar recompensa. Mateus 16, 27. Ele vem para dar o galardão. Então, para ele dar, Deus não precisa de julgamento de ninguém, porque Deus sabe quem é salvo e quem está perdido. Mas ele está lidando com seres finitos. Os anjos, por ser perfeito, viver na presença de Deus, eles também são seres finitos. Então, o julgamento é necessário para que os anjos entendam a justiça de Deus, porque o pecado surgiu no céu. Como que Deus agora, o ser humano se envolveu aqui no pecado? Como que Deus agora vai levar pecador para o céu se ele expulsou um grupo de lá? Então, o juízo investigativo, ele é necessário para que os seres celestiais, seres de outro mundo e os seres humanos possam entender a justiça de Deus. Muito bem. Então, agora nós vamos entender a parte do ministério no lugar santíssimo. Nós falamos bastante aqui do lugar santo. Agora nós vamos entender do lugar santíssimo. O que acontecia no lugar santíssimo? Vamos ver? Primeiro, falando de Azazel, ou o bode emissário. Para que era transmitido, ou seja, a purificação, Levítico capítulo 25 fala muito bem. 23, né? Exatamente. 23. E ali fala da questão de que era pego dois bodes e era lançado a sorte para um. Um ficava do lado do Senhor, ou seja, aquele bode que era do Senhor, ele fazia a purificação pelos pecados do povo. E o outro bode, ele recebia ali os pecados das pessoas e era transferido para o deserto. Através do quê? Através do outro bode que ficou. Isso simbolizava quem? Simbolizava a Satanás, que ele ficaria preso por 1000 anos. Isso podemos ver em Apocalipse. Apocalipse fala que Satanás, ele ficaria preso por 1000 anos, sem atentar a ninguém. Mas aí agora cabe uma pergunta. Vamos lá. Por que o santuário terrestre precisava de ser purificado? O terrestre. Levítico 16, verso 16, diz assim: assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Assim fará pela tenda da congregação, que reside com ele no meio das suas impurezas. Então, o santuário terrestre, ele precisava de ser purificado, porque as ofertas daqueles que estavam arrependidos, que era levado o ano todo através do cordeiro, e ele transferia a sua condenação para o santuário, para o animal inocente, simbolicamente, esses pecados dele era transferido para o cordeiro recebia esses pecados, e através do sangue desses animais, o sacerdote fazia transferência para o santuário. Então, no dia 10 do 7º mês, que é todo o capítulo 16 de Levítico, é o dia da expiação, era dia de se afligir. A pessoa, quando levava o animal e transferia seu pecado para o santuário, ela não estava totalmente livre daquele pecado. No dia da expiação, se ela não voltasse a sua atenção para o santuário, ela era eliminada. A mesma coisa acontece agora. Quem aceitou a Cristo e vive no pecado, se morrer assim no pecado, esquece o céu. Muito bem, então, nesse dia,
era exatamente um dia de convocação. Por quê? Tinha que se preparar, tinha que estar com o coração limpo, com a mente pura, com a mente limpa. Por quê? Porque você estaria ali participando de um momento sagrado, um momento santo, que era o momento ali da limpeza. E precisava o quê? Do sumo sacerdote, ele de uma forma mais intensa, ele se preparava mais ainda. Ele ficava um tempo à parte, se preparando em oração, em comunhão com Deus, se preparando seu relacionamento com Deus, para fazer o quê? Para fazer o dia da expiação. Vamos lá. Ele não podia errar. E do dia Exatamente. 9 para o dia 10, ele passava a noite acordado. Ele não podia ter nenhuma contaminação durante aquela noite, do dia 9 para o dia 10, que era o dia da expiação. E para os irmãos entenderem bem, isso é só ler Levítico 23, versículo 30 a 32. Quem não afligisse no dia 10 era eliminado. Completamente, não é isso, irmão? Então, o capítulo 16 de Levítico fala do período da expiação. Eu quero ler para vocês o verso 20, que fala o seguinte. O verso 20 de Levítico 16. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Que é esse bode vivo? É uma representação do demônio. Exatamente. É uma representação ali de Satanás. Agora, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então, Arão fazia essa parte da comunhão ali e transferia os pecados do povo para esse bode. Quem é esse bode? O bode Azazel, bode emissário. E ele é lançado diante do deserto. E lá esse bode, ele morria. Percebe-se de que representava ali o quê? A diferença e as fases do julgamento. Precisamos entender o que acontecia. A remoção dos pecados do santuário relaciona-se com a primeira fase. E o banimento do bode emissário para o deserto simboliza a prisão de Satanás durante o milênio na desolada terra. Então, aquilo que está escrito em Apocalipse, que Satanás ele ficaria preso por 1000 anos, também simbolizava no santuário, no acontecimento do santuário terrestre. Tudo aquilo que aconteceu no futuro já era uma pré-acontecimento no santuário terrestre. O santuário terrestre, ele de uma forma clara, de uma forma muito pedagógica, ele fala do plano da salvação por completo. E muita gente não estuda. Por que não estuda? Porque acha que é difícil. Então, já eu sou o contrário, eu sou complicado. Quanto mais o assunto é difícil, eu vou para cima. Eu gosto de estudar, de entender, porque realmente esse assunto ele é extraordinário. E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Microfone, Moito. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, não é para testar o conhecimento, como vocês mesmos sabem. O santuário da terra era purificado, certo? Levítico 16, verso 16. Ele era purificado. O santuário, Daniel 8,14, diz que o santuário seria purificado. Mas o santuário celestial precisa de ser purificado como terrestre? Há pecado no santuário celestial? Aí no santuário celestial não há pecado, né? Não existe pecado no santuário celestial. Mas o que Cristo está fazendo lá hoje? Quando eu me arrependo dos meus pecados, o que é que ele faz? Ele faz a ponte, ou seja, ele faz a mediação entre o ser humano e Deus. E ali chega o perdão do nosso Pai. Então percebe-se de que hoje eu preciso o quê? Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter fé
todo aquele que chega diante de Cristo, ele precisa o quê? Ele precisa se arrepender e ele precisa ter fé em Cristo. E ali Cristo vai fazer a conexão para que você tenha contato com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, porque Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele também é sacerdote. Ele é o cordeiro. Ele é a ovelha pascual. Ele também... Daniel quer comentar, vamos lá. Ô, Igor, uma pergunta que o irmão Ayrton gosta de fazer pergunta, uma pergunta para a gente refletir, a gente analisar a situação. Por que esse ensinamento do santuário, o que esse ensinamento do santuário nos revela, de acordo com o que nós estudamos até aqui? Esse santuário, tanto o terrestre, que é a sombra do que acontece no céu, ele revela que nós estamos vivendo um período de juízo. Esse período de juízo, irmãos, é o tempo de graça que Deus está dando para cada um de nós. Assim como no Antigo Testamento, a pessoa, para poder receber o perdão, ela tinha que fazer todos aqueles rituais e afligir a sua alma, hoje nós estamos nesse período. E qual é a importância deste assunto? E por que muitas denominações, elas não pregam e não têm esse conhecimento? Irmãos, nós vimos ontem aqui um assunto fácil, um assunto, como diz na linguagem, um beabá da vida espiritual, mas vocês viram a pergunta que surgiu. Por que é importante, irmãos, a gente saber deste assunto? Que diferença faz para a nossa vida saber que hoje há um juízo instalado no céu e esse juízo está acontecendo? Veja que esta doutrina, ela é exclusiva nossa. Você não entra em uma outra igreja e vai ouvir esta doutrina. Falaram sobre o santuário com essa ligação, santuário, juízo final e preparação para a volta de Cristo. Você não vai ouvir. É somente aqui. Por quê, irmãos? Não não me entenda, não é exclusividade assim no sentido de nós somos melhores que os outros. Não é essa a questão. A questão é que a doutrina do santuário terrestre e santuário celestial, irmãos, é uma coluna muito importante da verdade. Se a pessoa não perceber que ela hoje tem um advogado no céu, que hoje ela tem alguém que intercede por ela no céu, como que ela vai viver? Como que nós viveremos? Como que nós vamos nos preparar? Então, veja a importância do assunto. Hoje, irmãos, este mediador, este Salvador, esta pessoa que está no céu, que é Cristo Jesus, ele está intercedendo, ele está ministrando a minha salvação. Se eu não entender isso, como eu vou me preparar? Essa é a pergunta. Como eu vou me preparar? Se eu não tenho na minha mente, irmãos, que nós estamos no tempo de juízo, que nós estamos numa reta final. Por isso que essa verdade não é pregada por outras igrejas, porque não há mensagem popular. A pessoa quer ouvir uma mensagem popular, mensagem que agrade, mensagem que passa a mão no coração. Muito bem, então é uma mensagem que, volto a falar, né, é o evangelho em símbolos aqui. Porque é uma mensagem que muitas pessoas, para entender aqui, elas têm que primeiro fazer o seguinte: pedir orientação a Deus, que o Espírito Santo vai conceder capacidade, entendimento sobre o santuário terrestre e o santuário celestial. O segundo é você cada vez mais buscar, é você ter a decisão de você estar ali alinhado, estudando a palavra de Deus. E o dia da expiação retratava as 3 fases do julgamento final. O acompanhamento purificado simboliza os resultados da 3ª fase do julgamento, a fase executiva, quando o fogo destruirá os maus e purificará a terra. E aí nós temos, Deus deseja que as boas novas desse último ministério salvador de Cristo sejam levados a todo mundo antes do retorno de Jesus. Estamos vivendo hoje, no grande dia antitípico da expiação, tal como os israelitas eram convocados para afligir a alma naquele dia. Todos que o desejarem
Todos que desejarem conservar seu nome no livro da vida devem ajustar suas contas com Deus e com seus semelhantes durante este tempo do julgamento de Deus. E aí nós temos o trabalho de Cristo como sumo sacerdote se aproxima do fim. Os anos da aprovação humana estão se escoando, ou seja, estão acabando. Precisa o quê? Precisa da minha decisão, precisa da sua decisão. Aquele que não aceitou ainda a oportunidade. E aqui nós podemos já ir para o final, porque fala o seguinte: embora vivamos no soleníssimo tempo do dia antitípico da expiação, não necessitamos temer. De forma alguma, temos que temer. Pode falar, irmão. Não devemos ter medo, mas devemos ter bastante reverência. Porque, por exemplo, quando que o nome de uma pessoa pode ser riscado do livro da vida? Se ela peca e não se afasta desse pecado. Deus falou isso para Moisés. Moisés falou: se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. E Deus falou assim: eu vou apagar mesmo todos aqueles que pecar contra mim. Mas isso não quer dizer que você pecou hoje, Deus foi lá e riscou. É você permanecer nesse pecado. Pecou hoje, continuar nele e tal, sem abandonar ele. Se morrer assim, ou Cristo voltar e a pessoa estiver assim, esquece o céu. É isso que a Bíblia ensina. Como Daniel falou, isso não é uma mensagem que agrada a nós. É uma mensagem de salvação ou de perdição. Como era para Israel, é para nós. Muito bem. Então, Jesus Cristo, em sua dupla capacidade de sacrifício e sacerdote, ministra em nosso favor no santuário celestial. E aqui, meus queridos, nós finalizamos este tema tão importante. E eu quero que você tome sua decisão agora. Por que agora? Porque a mensagem de salvação para o povo de Israel era de que Deus queria habitar no meio deles. E que Deus queria salvar a vida do povo de Israel. Deus, ele quer salvar a sua vida? Sim. Porque Deus, ele quer muito que todos cheguem ao arrependimento e que todos cheguem à salvação em Cristo Jesus. Então, qual é o meu papel hoje? É de decidir. Eu tenho livre-arbítrio. Então, eu preciso decidir estar ao lado de Cristo. Eu preciso tomar aquilo que Deus me deu de tão importante, que é o poder da decisão. De decidir estar ao lado dele. Porque se hoje você que se encontra na indecisão, está aí indeciso, você precisa se decidir. Você precisa se colocar diante de Cristo. Você precisa se colocar diante daquele que deu a sua vida para salvar cada um de nós. E cada vez que nós busquemos a presença dele aqui, nós encontramos salvação. Nós encontramos arrependimento. Nós encontramos fé, nós encontramos sabedoria, paz. Então, hoje, não endureça o seu coração. O Vinícius aqui vai cantar e, a partir do momento que ele estiver cantando, se você se colocar na condição de vir aqui na frente, eu quero orar por você. Mas venha, não deixe com que o medo te atrapalhe. Venha de onde você está.
sentir teu amor e teu perdão. Mas enfim te conheci, minha vida então mudou. Hoje sou bem mais feliz, encontrei a salvação. Quero estar em teus braços, em teus braços, meu Senhor. Eu me entrego em teus braços, meu Senhor. Muito tempo eu vivi em meio à escuridão, a escuridão. Tanto tempo sem sentir teu amor e teu perdão. Mas enfim te conheci, minha vida então mudou. Hoje sou bem mais feliz, encontrei a salvação. Quero estar em teus braços, em teus braços, meu Senhor. Eu me entrego em teus braços, meu Senhor. Só em teus braços quero estar, meu Senhor. Só em teus braços há perdão e salvação. Em teus braços, em teus braços, meu Senhor. Eu me entrego em teus braços, meu Senhor. Amém. Pode ficar em pé. O santuário, ele tinha três propósitos. Primeiro, a salvação. Segundo, ser depositário da lei de Deus. E terceiro, a morada do nosso Deus. Então, aquilo que ele projetou para que seja ali, na época de Moisés, o santuário terrestre, era que Deus ele queria tudo isso. Ele queria salvar o povo, queria habitar diante do povo e mostrar a lei para o povo. Então, hoje não é diferente. Hoje não há necessidade de fazer sacrifícios de animais como era no passado. Porque o sacrifício foi feito. Cristo fez o sacrifício maior para nos salvar. E hoje eu, com o meu poder de decisão, eu posso chegar diante dele com o coração arrependido, com fé, que eu vou obter a salvação por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém?
Feche seus olhos. Pai Celeste, muito obrigado ao Senhor por mais esse estudo sobre o santuário. Nós, ó Pai, temos vontade de aprender muito mais sobre esse assunto, que possamos buscar em nossos lares, ó Pai. Que o Senhor, Pai querido, continue a enviar o Teu Santo Espírito para incomodar cada pessoa que está aqui presente, aquelas pessoas que vão assistir ainda este culto, ou que estão assistindo através das redes sociais, que elas também tenham vontade de buscar a Tua presença e que elas se arrependam dos seus pecados e cheguem diante da Tua presença, ó Pai, com o coração contrito, de arrependido e com fé de que vai obter o perdão por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos leve para nossos lares, nos dê uma semana maravilhosa com Tua presença, e que o Senhor, Pai, nos direciona, nos guia, no decorrer da semana, ao estudo das Tuas santas Escrituras, e que possamos cada vez mais buscar o entendimento da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.